O contrabaixo. A importante história e criação do contrabaixo. O contrabaixo, também conhecido contrabaixo acústico ou contrabaixo de cordas, é o maior e mais grave dos instrumentos de cordas, na família dos violinos. Com uma história rica que remonta a vários séculos, o contrabaixo tem desempenhado um papel crucial na música, desde a música clássica até o jazz, o rock e muitos outros gêneros contemporâneos. Desta vez exploraremos a evolução do contrabaixo, destacando sua criação, importância histórica e cultural e seu impacto na música atual. Eu sou Carlos Wander, este é o quadro Instrumentos pela História e você está no canal Wander Records. Sua origem. A história do contrabaixo pode ser rastreada até os antigos instrumentos de cordas utilizados nas culturas do Oriente Médio e da Europa durante o Renascimento. Instrumentos de cordas friccionadas começaram a ser desenvolvidos em várias formas e tamanhos. Entre os antecessores mais diretos do contrabaixo moderno estão a viola de gamba e o violone. A viola de gamba, popular na Europa durante os séculos XV e XVI, era um instrumento de 6 ou 7 cordas, tocado com um arco e segurado entre as pernas, semelhante ao violoncelo. O violone, uma versão maior da viola de gamba, também desempenhou um papel importante no desenvolvimento do contrabaixo. Esses instrumentos foram gradualmente modificados e adaptados para melhor atender à necessidade, performance orquestrais e de conjuntos instrumentais. Desenvolvimento no século XVII. No século XVII, o contrabaixo começou a tomar a forma que conhecemos hoje. Instrumentos de cordas friccionadas, como o violino e o violoncelo, já haviam sido padronizados e havia uma necessidade crescente de um instrumento que pudesse fornecer as notas mais graves para completar a família das cordas. Os luthiers da época começaram a construir baixos com 3 e 4 cordas, utilizando afinações variadas. A construção dos instrumentos também se tornou mais padronizada, com corpos maiores e mais ressonantes, para produzir sons graves profundos. Durante este período, o contrabaixo começou a ser integrado nas orquestras, onde desempenhava um papel fundamental no suporte harmônico e rítmico. O contrabaixo na era barroca e clássica. Na era barroca, compositores como Johann Sebastian Bach e Antônio Vivaldi começaram a escrever partes específicas para o contrabaixo em suas composições orquestrais. O contrabaixo era frequentemente usado para reforçar as linhas do contrabaixo contínuo, proporcionando uma base sólida para a harmonia.
Durante o período clássico, o contrabaixo continuou a evoluir, tanto em termos de construção quanto de técnicas. Compositores como Joseph Haydn e o majestoso Mozart incorporaram partes do contrabaixo em suas sinfonias e obras de câmara. O uso do contrabaixo em solos orquestrais também começou a ganhar popularidade com o desenvolvimento de técnicas avançadas de arco e pizzicato, que são técnicas de dedilhado. Inovações no século XIX. No século XIX, o contrabaixo passou por várias modificações que melhoraram sua capacidade de projeção sonora e versatilidade. A adição da quarta corda, afinada em Mi, tornou-se padrão, ampliando o alcance do instrumento. Luthiers como Jean-Baptiste e Domenico Dragonetti fizeram contribuições significativas para o design e a construção do contrabaixo, aprimorando sua sonoridade e tocabilidade. Durante este período, o contrabaixo começou a ganhar destaque como um instrumento solo. Virtuosos como Domenico Dragonetti e Giovanni Bottesini demonstraram as capacidades técnicas e expressivas do contrabaixo, compondo e executando concertos de peças solo que exploravam gama completa do instrumento. O contrabaixo no jazz e na música popular. No início do século XX, o contrabaixo foi incluído em novos estilos, como o jazz. Com a ascensão das big bands e do swing, o contrabaixo tornou-se um componente essencial da seção rítmica, fornecendo a base harmônica e rítmica, sobre a qual o resto da banda se apoiava. Pioneiros do jazz como Jimmy Blandon e Charles Mingus revolucionaram o papel do contrabaixo, introduzindo técnicas inovadoras, além de explorarem a improvisação melódica. Nos anos de 1950 e 1960, o contrabaixo continuou a evoluir no contexto do jazz. Músicos como Ray Brown, Paul Chambers e Ron Carter elevaram a novos patamares o contrabaixo. Tornou-se uma ferramenta vital para a exploração harmônica e rítmica. O baixo elétrico. Na década de 1950, a invenção do baixo elétrico marcou uma nova era na história do instrumento. Léo Fender introduziu o Precision Bass em 1951, o primeiro contrabaixo elétrico de corpo sólido a ser produzido em série. Este instrumento revolucionou a música popular, permitindo que os baixistas se destacassem em bandas de rock, pop, funk e muitos outros gêneros. O contrabaixo elétrico oferecia maior facilidade de transporte, amplificação mais eficiente e uma gama mais ampla de possibilidades sonoras. Baixistas exploraram as capacidades do contrabaixo elétrico, criando linhas de
contrabaixo icônicas que definiram sons de suas respectivas eras musicais. Foram também criados contrabaixos elétricos com design inovadores, captadores de ponta e amplificadores específicos para os contrabaixos, expandindo ainda mais as possibilidades sonoras do instrumento. Lembrando que o contrabaixo tornou-se a espinha dorsal de muitos estilos musicais, com sua sonoridade de notas graves. Conclusão: o contrabaixo não é apenas um instrumento musical, mas também um símbolo de criatividade, expressão artística e inovação, seja em uma orquestra ou em uma banda musical de qualquer estilo. Se você gostou desse vídeo, pedimos a gentileza de compartilhar, deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, pois você fará parte do quadro Instrumentos pela História. O Wander Records ao seu dispor.